Boa tarde, a paz do Senhor. Quem vos fala aqui é a missionária Nadir Albano. Hoje é dia 19 de junho de 2025, uma quinta-feira, um feriado nacional de Corpus Christi, né? Estamos começando mais um momento de João 3,30, que ele cresça, que eu diminua. Como de costume, vamos estar orando e logo em seguida vamos estar passando para a preciosa palavra do Senhor. Meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, nessa hora em sua santa presença, pedindo perdão pelas minhas falhas, pelos meus pecados que são inúmeros. Eu apresento o meu lar, a família, o ministério, o chamado, tudo sem confiar na minha pessoa, meu Deus. E apresento também a vida desse irmão, dessa irmã que vai estar do outro lado ouvir a ministração dessa palavra. Que o Senhor possa estar alcançando, guardando, livrando, libertando, cortando laço, quebrando arco, desfazendo toda a obra das trevas. É o que eu te peço nessa hora, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém? A palavra do Senhor hoje está em Josué 4, né? Que vai estar falando assim, o memorial das 12 pedras, né? Onde a gente leu sobre a travessia ali do Jordão, né? E que foi o 3 e foi tremendo. E a gente vê, igreja, que Deus ele falou que ia mostrar para o povo quem era Josué. Isso a gente vai ver no 3, versículo 7. E o Senhor disse a Josué, hoje começarei a exaltá-lo à vista de todo Israel, para que saiba que estarei com você, como estive com Moisés. E a gente vê o que acontece, que quando Moisés, né, tirou o povo do Egito ali e atravessaram o Mar Vermelho, o povo atravessou o Mar Vermelho em terra seca, né? O mar se abriu, né, e eles andaram em terra seca. E com Josué, né, foi no Jordão, tá? No 3, versículo 17. Os sacerdotes que carregavam a arca da aliança do Senhor ficaram parados em terra seca no meio do Jordão, ok? Enquanto todo Israel passava até que toda a nação atravessou pisando em terra seca. Então você vê, né, Deus exaltou, né, confirmando ali o ministério de Josué, como foi com Moisés. Então, igreja, isso é muito lindo, tá? Então a gente vê que Deus, ele mostrou pro povo que ele era com Josué. Então, igreja, eram povos diferentes, tempos diferentes, mas era o povo de Israel, né? Tendo um segundo milagre de novo, né? E vamos ver, vamos ler aqui o que diz assim, no 4, Memorial das 12 pedras. Quando toda a nação terminou de atravessar o Jordão, o Senhor disse a Josué, escolhe 12 homens dentre o povo, um de cada tribo. Meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, essa é a sua santa e preciosa palavra no momento de João 3,30. Deus, eu te peço que a missionária Nadir Albano diminua e desapareça, e que Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito de Deus apareça, porque o objetivo desse canal é simplesmente, meu Deus, pregar a tua palavra em tempo, fora de tempo, para que Jesus seja exaltado, para que a Trindade seja exaltada, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito de Deus seja exaltado e glorificado. Amém, Jesus? Vamos lá? Diz assim, Memorial das 12 pedras. Quando toda a nação terminou de atravessar o Jordão, o Senhor disse a Josué, escolha 12 homens dentre o povo, um de cada tribo, mande que apanhe 12 pedras do meio do Jordão, do lugar aonde os sacerdotes ficaram parados, leve-na com vocês para o local onde forem passar a noite. Igreja, é muito interessante, porque o que acontece, né? Quando os sacerdotes eles estão andando, ali ele para. E ali onde ele para, né, é onde eles ficam parados e o povo passa em terra seca. Ou seja, essas 12 pedras vai ser um memorial do que Deus fez com eles. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Sabe o que me fez lembrar? Qual foi o memorial quando o pessoal passou o Mar Vermelho ali com Moisés, né? O mar fechou com os egípcios que os perseguiam, né? Faraó ficou lá em cima vendo os seus carros e cavaleiros passando. Depois que o povo de Israel passou, o mar fechou e engoliu todo aquele povo. Agora, com o povo de Israel, agora indo para atravessando o Jordão, foi diferente, tá? Eles simplesmente tinham que pegar a pedra ali do seco para lembrar do que Deus havia feito. Então, igreja, algo lindo, né? Porque Deus, ele vem sempre trabalhando, como eu posso dizer, mostrando em tempos diferentes, né? Que ele é Deus, ele trabalha de forma diferente, né? Mas foi uma travessia que foi feita ali, provavelmente num único dia, mas que todo o povo passou, ok? E a gente vê também aqui no 4, Josué convocou os 12 homens que escolheram dentre os israelitas, né? Um de cada tribo. E lhe disse, passem adiante da arca do Senhor, o seu Deus, até o meio do Jordão. E ponha cada um de vocês uma pedra nos ombros, conforme o número das tribos de israelitas. Então, eles passaram, né, ali e colocaram a pedra onde? No ombro, né, conforme o número de cada tribo. Sabe, igreja? A gente vê ali o cuidado de Deus. Então, cada um vai pegar a sua
a sua pele e vai botar no ombro. A gente vê aqui falando de 12, mas a gente vê que na época de Moisés foram 12 espias que foram espiar a terra. Mas Josué, sendo estratégico, Josué só foram 2 espias, entendeu? E os 2 voltaram com feedback positivo, porque na época de Moisés da Terra Prometida, que eles tiveram que voltar de novo, foram 12 espias, 10 tiveram feedback negativo, não falaram bem, não, falou que a terra era boa e tudo, mas tiveram medo, parecia gafanhoto perante eles, né? Os enaquins, os gigantes, mas já com Josué já mandou 2 e a gente sabe ali o que Raabe fez com eles, ok? Então, igreja, é muito tremendo, porque assim, o Jordão, né, ele se transborda assim em todas as esferas, as suas bordas, né, na época da colheita. E Deus fez esse povo passar, Armanda Sudecomanai, em terra seca. Mais um milagre do Senhor para com o povo de Israel. A gente vê também que quando ele pega essa pedra no meio, era para mostrar que para o homem é impossível. Aramanaia sou. Mas Deus fez eles passarem, pegar as pedras, 12 tribos, né? Cada um o seu representante, para lembrar do que Deus fez com eles, né? Então, a gente vai prosseguir aqui no 6. Elas servirão de sinal para vocês no futuro, quando seus filhos lhe perguntarem o que significa essas pedras. O que significa essa pedra, né? E aí eles vão responder o quê? Igreja, é muito lindo, né? Que aí eles vão responder assim, que as águas do Jordão foram interrompidas diante da arca da aliança do Senhor, quando a arca atravessou o Jordão e as águas foram interrompidas. Essas pedras serão um memorial perpétuo para o povo de Deus. Ou seja, o próprio Deus representava aquela arca, né, da aliança, representava Deus, o próprio Deus ali, Aramanda Sudecomanai, né, e o sacerdote levando simplesmente ali, né, as águas, né, foram interrompidas, ok? Né, ali no meio do Jordão, e eles pegaram a pedra, ok? É impossível, né? Mesmo quando você chegar ali no meio do mar, vamos supor, eu moro aqui em São Paulo, você chegar ali no Mar de Santos e chegar lá no meio e pegar uma pedra em terra, é impossível, é coisa pra Deus ali, Lumana e Assude. Ah, Deus tá falando nessa tarde, que ele vai fazer o impossível, né? Na minha vida e na sua, derrece, Aramanda, sai, se nós obedecemos, fazemos a vontade do Senhor e não do homem, aleluia, Aramanda, não da nossa carne, ele vai honrar, ele vai fazer algo diferente, na Sudecomanai, Aramanda, tá chegando um novo tempo, igreja, aleluia. Deus está falando para mim nessa tarde, falar para a igreja, eu tomo posse, tá chegando um novo tempo, aleluia. O Jordão era a dificuldade do povo, mas Deus, ele fez eles passarem o Jordão e ficar de um pé seco ali. E eu e você também vamos ver um milagre da Amanda Sul, sobrenatural da parte de Deus, somente creia, aleluia. Vamos lá no 8, né? Aleluia, glória a Deus, né? Mas a gente vê também, né, que esse memorial, né, como eu posso dizer, esse monumento de pedra, esse memorial que eles tiveram que fazer, né, que eles pegaram ali, né, para deixar para as futuras gerações lembrarem, né, do acontecido naquele local, né? E aí depois Josué vai erguer ali, né, as 12 pedras, vai ficar algo perfeito. E até nos dias de hoje, né, o povo de Israel é um memorial, aleluia. Glória a Deus, aleluia. E a gente vê, né? Porque o Senhor diz assim, ó, serão, né, um memorial perpétuo para o povo de Israel. Para quem? Para o povo de Israel, algo eterno que vai ficar em memória. Vamos lá pro 8. Israelitas fizeram como Josué lhe havia ordenado, apanharam 12 pedras do meio do Jordão, conforme o número das tribos, tá? E ali eles apanharam as 12 pedras. Oh, meu Deus, tá fora, desculpa, gente. É porque às vezes eu acabo falhando aqui, esqueço que eu tenho que abaixar. Apanharam 12 pedras do meio do Jordão, conforme o número das tribos de Israel, como o Senhor tinha ordenado a Josué, e as levaram ao acampamento aonde os deixaram. Então, deixaram lá essas pedras, ok? E aí, Josué ergueu também 12 pedras no meio do Jordão, no local onde os sacerdotes que carregavam a arca da aliança tinham ficado, e elas estão lá até no dia de hoje. Então, igreja, o que Deus fez com esse povo é excepcional, tá? É diferente. O que Deus fez com esse povo nenhum vai viver mais. Por quê? Porque o povo de Israel é o povo escolhido de Deus, é o povo que o Senhor escolheu para si, é o povo amado de Deus, como diz o Senhor, vocês são meu tesouro pessoal, o tesouro pessoal de Deus é o povo de Israel, aleluia, glória a Deus, aleluia, né? É o tesouro pessoal de Deus, tá? É o tesouro pessoal de Deus. Povo de Israel, ok? Vamos lá por 10.
Os sacerdotes que carregavam a arca permaneceram em pé no meio do Jordão, até que o povo fez tudo o que o Senhor ordenara a Josué por meio de Moisés. Então, igreja, Moisés, mesmo estando morto, olha só, ó, o povo fez tudo o que o Senhor ordenara a Josué por meio de Moisés. Por quê? Porque Moisés instruiu Josué, o seu sucessor, tá? Então, o povo sabia que Deus era com Josué, porque, né, Moisés havia pegado do espírito da sabedoria dele, né? E tinha passado para Josué, né? Isso é algo tremendo, né? Que vai ficar Harabandasu de Komanai em memória, né? O que Moisés fez. Isso tá no finalzinho do livro de... como eu posso dizer? De Deuteronômio. Está lá em Deuteronômio 34, versículo 9, tá? Então, ele deu, né, do espírito de sabedoria para ele, tá? Deuteronômio 34, versículo 9. Moisés deu espírito de sabedoria para Josué, né? Então, diz assim: e o povo atravessou apressadamente. Quando todos tinham acabado de atravessar a arca do Senhor, os sacerdotes passaram para o outro lado diante do povo. Os homens da tribo de Rubem, de Gade, da metade da tribo de Manassés atravessaram, preparados para lutar à frente dos israelitas, como Moisés os tinha orientado. O que acontece? A gente sabe que os homens, né, que vocês vêm acompanhando o estudo, o povo os homens de Gade, de Rubem e meia tribo de Manassés, eles não quiseram, como é que eu posso dizer assim? Eles não queriam morar lá na terra de Canaã, né? Eles queriam ficar antes do Jordão, ali, né, que hoje é a Transjordânia. Então, eles ficaram antes, eles não, né? E ali, o que acontece? Ali, os homens ali estados de Gade, Rubem e Manassés, né? E ali tinha sua esposa, seus filhos, seus gados, né? Tudo que era deles ali, como eu posso dizer, as mulheres e os animais, eles estabeleceram, hoje é a Transjordânia, antes ficaram ali, né? Isso a gente vai estar vendo em Números 32, 17. Por quê? Porque eles pediram, que eles não queriam, né, ficar do outro lado, mas que eles queriam ter vamos supor assim, vamos dizer assim, a nação deles antes, né? Ali, não na Terra Prometida, mas eles queriam ficar no lugar, ai gente, como eu posso dizer? Que antepõe ali ai, gente, a terra prometida, ok? Então, assim, eles queriam ficar antes. Então, eles pediram, né, para Moisés, quando Moisés estava em vida, né? E Moisés permitiu isso, né? Eu acho muito interessante. Mas aí, Moisés falou com eles assim, ó, mas vocês vão ter que lutar, tá? Isso aqui você vai ver em Números 32, tá bom? Tá lá em número 32. As tribos de 32:1. Vamos lá no 32:1. As tribos de Rubem, de Gade, donas de numerosos rebanhos, viram que a terra de Jazar, Gileade, era própria para a criação de gado. Por isso foram a Moisés, o sacerdote, Eliezer e os líderes da comunidade, e disseram: Atarote, Dibon, Jazar, Nirã, Esbom, Eliade, Zebá, Nebo, Beon, terras que o Senhor subjugou, né, perante a comunidade de Israel, são próprias para a criação de gado. E os seus servos possuem gado. E acrescentaram: se podemos contar com o favor de vocês, deixe, né, essa terra que seja dada a seus servos como herança, e não nos façamos atravessar o Jordão. Então, assim, eles não queriam atravessar, ele queria, né, que Deus desse para eles, né, essa parte da terra, tá? Então, igreja, mas aí eles dizem assim, aí tem uma parte aqui, cadê? Deixa eu ver. Vamos cá. Cadê? Aí diz aqui no 10. Aí eu sei que depois, né? Aí eles pedem para que eles vão fazer morada, mas que eles vão ajudar na guerra, tá? Ele diz assim no 32:18: não retornaremos aos nossos lares enquanto todos os israelitas não receberem a sua herança, tá? E não receberemos herança alguma com eles do outro lado do Jordão, uma vez que que a nossa herança nos seja dada no lado leste do Jordão, que é a Transjordânia. Então, igreja, isso é muito lindo. Então, aqui tá mostrando que eles cumpriram a palavra deles, né? E eles estavam lutando. Aleluia! Glória a Deus, aleluia, né? Então, é tremendo, né, igreja, assim, o cumprimento da palavra deles, né? Eu vou até marcar aqui para mim não esquecer depois, que é tanta coisa, igreja.
Então, eles prometem e eles cumprem, tá? Eles cumprem ali e eles lutam hoje com o povo, né, ali para tomarem posse da terra, tá bom? Então, a gente vê ali o cuidado de Deus, né? E também, igreja, o que que acontece? Mesmo eles, né, já tendo a terra deles, eles cumpriram o que eles haviam falado, tá? O que eles haviam feito, o que eles haviam dito, tá bom? Essa tribo, ela foi e ajudou na guerra. Ela manda Suremi de Comanai. Então, o Senhor fala aqui de palavra, né? Tenhamos palavra em nome de Jesus, né? Igreja, a gente está no tempo aonde é muito difícil, né? As pessoas não têm palavras, né? Mas mostrando para vocês onde é que tava, tá? Aí vamos voltar aqui no 12. Os homens da tribo de Rubem, de Gade, da metade da tribo de Manassés, atravessaram preparados para lutar frente a Israelita, como Moisés havia orientado, ok? E cerca de 40 mil homens preparados para a guerra passaram perante o Senhor rumo à planície de Jericó. Então, esse era a parte deles aqui, tá? Que passaram, né? Então, igreja, como eu posso dizer? Gente, é uma palavrinha simples, né? Vamos colocar como confiança, né? Confiança de Moisés. Com eles foram cumpridas aqui. Moisés já não estava mais vivo, mas eles cumpriram, né, o que eles haviam dito. Naquele dia o Senhor exaltou Josué à vista de todo Israel e eles respeitaram enquanto viveu como tinha respeitado a Moisés. Então, a igreja, foi algo tão tremendo que eles vivenciaram, como Deus falou, olha, eu vou te exaltar perante o povo de Israel e eles vão ver que eu sou contigo. Então, né, foi algo assim tremendo o que Deus fez, aleluia, glória a Deus, aleluia, né? E ele foi ali, né, como eu posso dizer, exaltado perante aos olhos, né, do povo ali. O que Deus fez foi algo tremendo, aleluia, glória a Deus, aleluia, enquanto ele viveu, tá? Aí vamos prosseguir. Então o Senhor disse a Josué, ordene os sacerdotes que carreguem a arca da aliança que saiam do Jordão, né? E Josué lhes ordenou que saísse. Quando os sacerdotes que carregavam a arca da aliança do Senhor saíram do Jordão, mal tinham posto os pés em terra seca, e as águas do Jordão voltaram ao seu lugar e cobriram como antes as margens. Igreja, olha o milagre de Deus, né? Então, é milagre para Deus, ok? Né? Olha só, mal tinham posto os pés em terra seca, e as águas do Jordão voltaram ao seu lugar e cobriram como antes as suas margens. Porque a gente viu, né, ali no capítulo anterior, no capítulo 3, que o Jordão transbordava de ambas as partes, tá? Tá no 3:15. Então, a gente viu ali, né, no 3, né, em Josué 3, que o Jordão transborda em ambas as margens na época da colheita. Assim que os sacerdotes que carregavam a arca da aliança chegaram no Jordão, seus pés tocaram as águas. Então, quando eles tocam as águas, né, aí as correntezas param de correr. Então, a igreja, é algo tremendo, tá? E formou uma muralha grande à distância, perto de uma cidade chamada Adá. Então, o que Deus fez? E aí, quando ele sai do Jordão, a gente vê ali já no 4, né, capítulo 18, mal eles tinham posto o pé fora, né? Aí as águas já voltaram de novo, né? E a terra seca some e voltaram a ser lugar e cobriram como antes as suas margens, né? Então, mostrando mais uma vez o milagre de Deus, aleluia, vamos continuar. No 10º dia do primeiro mês, o povo subiu do Jordão e acampou em Gigal, na fronteira leste de Jericó. E em Gigal, Josué ergueu as 12 pedras, olha só. Em Gigal, Josué ergueu as 12 pedras tiradas do Jordão. E disse ele aos israelitas, no futuro, quando os filhos perguntarem aos seus pais o que significam essas pedras, expliquem a eles que Israel atravessou o Jordão em terra seca. Então, ou seja, essas pedras era o próprio milagre, mostrando assim, ó, foi Deus. Você entende? Essa pedra aqui foi Deus que fez a gente atravessar o Jordão, né, em terra seca. A gente pisou, né? A arca do Senhor foi na frente, abriu e a gente andou em terra seca. Olha, que nossos pais viveram no Mar Vermelho, a gente vivenciou também no Jordão. E a igreja é tremendo, né? Eles vivenciaram algo quando estava saindo da escravidão, na banda sul de Comanai, indo para a terra que mana leite e mel, e agora indo para a terra que mana leite e mel, que eles estão tomando posse. Depois de quase 40 anos, acontece o mesmo episódio.
mostrando que as promessas de Deus, igreja, muitas vezes não é no meu tempo e na sua, né? Igreja, e a gente tem que entender uma coisa, nem todo mundo, a gente está num tempo onde as pessoas não estão preparadas para ouvir o que você tem para falar, o que eu tenho para falar. Talvez eu chegue por irmã e fale assim, ai, mano, nossa, eu tô super chateada hoje, eu tô cansada. Ai, missionária, como assim? Igreja, nós temos sentimentos. E as pessoas não sabem respeitar, né, o sentimento do outro. Acha que por você ser pregadora, missionária, psicóloga, mãe, né, membro de igreja, tudo isso, acha que você não pode reclamar, sua vida é perfeita. Não. Não aceite que ninguém diz. Deus, ó, só quem sabe, é só caminhada com Deus, é você, tá? E as pessoas, é um misticismo louco, que tem hora que eu fico revoltada, né? Então, assim, irmã, eu tenho promessas, tenho, né? Tem dia que eu choro, eu fico chateada, meu Deus, olha a prova que eu tô. Mas o meu choro, as minhas lágrimas, não vai mudar em nada o tempo de Deus na minha vida, você tá entendendo? Por quê? Porque o tempo de Deus é o tempo Kairos, é o tempo perfeito, meu cromos, é do relógio. Mas no tempo de Deus a bênção vai chegar. Olha, manda suda, como é? Por quê? Porque é uma promessa. A gente tá vendo aqui, né? Depois de 40 anos, o povo tá atravessando o mar, indo de encontro à terra que mana leite e mel. Narandasuri me decomanai, né? E é uma promessa antiga, muito antiga, né? Que eles poderiam ter vivido muito rápido, mas demorou 40 anos, porque eles foram desobedientes. Eu disse, para cada um dia que os espias foi e não confiaram, vai ser 1 ano, então vai ser 40 anos. Pensa, igreja. Então, minha filha, o que eles fizeram com Deus, porque aquele era o povo escolhido de Deus, hoje nós estamos na graça. E mesmo assim, na graça, o que Deus tem para mim e para você, não adianta, igreja. Você pode fazer campanha, subir montanha, né, subir monte, só vai acontecer no tempo de Deus, tá? Porque Deus, ele não é boneco. Deus, ele não é menino. Deus, ele não é criança. Arabanda Sudecomanai, né? Para trabalhar para mim. Não. Eu que tenho que adorá-lo e no tempo certo ele vai me honrar. Entenda isso. Pegue a visão, tá bom? Mas nem todo mundo tá preparado para ouvir as suas queixas, ok? Né? Muitos gostam de julgar, nem sabe da tua história. E às vezes você vai falar com o irmão, com a irmã despreparada, você já quer vir dar uma lição de moral para você, né? E eu estou aqui para dizer, não aceite, tá? Porque você sabe a sua caminhada para com Deus. E vamos continuar. Vamos lá pro 22. Pois o Senhor, o seu Deus, secou o Jordão perante vocês, até que tivessem atravessado. O Senhor, o seu Deus, fez com o Jordão, como fizera com o Mar Vermelho. Então, né? O que Deus fez com o Jordão, Deus também fez com o Mar Vermelho, quando secou diante de nós, até que tivéssemos atravessado o Jordão. Então, igreja, é coisa tremenda, tá? O que Deus fez com esse povo, que esse povo vivenciou, é sobrenatural. Não tem pra ninguém, é somente para o povo de Deus, ok? E diz assim, ele assim fez para que todos os povos da terra saibam que a mão do Senhor é poderosa e para que vocês sempre teme o Senhor, o seu Deus. Qual a mão poderosa? É a mão de Deus. E qual é o que Deus quer que o povo faça o quê? Tema sempre Deus, né? Por quê? Porque Deus os escolheu. Apesar que depois... Aqui é uma história muito longa, né? Eu amo a história da Bíblia. Eu já li, já estudei, mas dessa vez, né? Deus tem sido assim, né? O mistério do Evangelho tem... Olha, minha bibliazinha com olho, né? O mistério do Evangelho tem se aberto, assim, mais, né? Mais amplo para mim. Não sei se é porque depois, né, de 15 anos, tô retornando de novo, né? Lendo de novo, mas com uma outra visão, né? Com Deus mostrando outra visão, porque com experiências, né? Que eu não tive há 15 anos atrás, quando eu li a primeira vez a Bíblia. Eu não tinha tanta experiência. Hoje, né, pela misericórdia, eu tenho um pouco de experiência já de pregar, de andar nas igrejas, de conhecer irmãos, saber, né, e ver, e ministrar e muitas outras coisas. Então, e aí eu vou meditando, tá diferente, né? E eu já falei pra vocês que eu amo essa Bíblia aqui. Essa Bíblia que eu tenho, né, eu já até falei, essa aqui eu não saio de casa, né? Que é a minha Bíblia de estudo, tá vendo? Faz anos que eu tenho ela e tudo, né? Eu estudo em casa, né? E aí, no Dia dos Namorados, eu ganhei essa. É a mesma, tá? É a mesma, tá vendo? Se vocês puderem comprar, não sou de fazer propaganda, né? Mas se vocês puderem comprar, vocês compram. Eu NVI de estudo. Aí eu ganhei essa do Dia dos Namorados do meu esposo. E essa daqui eu vou levar das pregações. Hoje à tarde mesmo eu vou pregar, eu vou levar. Ainda não tinha levado, não. Semana passada eu preguei, mas eu não levei, né? Mas hoje eu vou pregar e eu vou levar ela.
tá? E é maravilhosa, tá? Pra gente que prega, que estuda, é maravilhosa. Então, a gente aprende muito, né? E a outra, né, que é a mesma, mas que é a mesma, tá vendo? Só que a que eu estudo, ela é toda, né, toda escrita de ponta a ponta, porque acho que é mais fácil procurar onde não tem escrita nela. Onde não tem marcação, porque eu gosto de estudar e marcar, né? Pra poder pregar, né? Pra gente pregar com excelência. E, igreja, eu vou te falar uma coisa aqui diante de Deus. As pessoas não estão preparadas para ouvir a palavra verdadeira, né? O evangelho mesmo, assim, igual a gente conversa aqui, o estudo da Bíblia, que minha pregação é assim, desse jeito. As pessoas não estão preparadas, porque as pessoas têm muito misticismo, muita meninice dentro das igrejas. E, infelizmente, eles não conseguem se deparar com a palavra simples e pura, né? Mas vamos estar orando para que haja um avivamento na terra, onde homens e mulheres de Deus sejam levantados só para pregar a palavra de Deus, mais nada. E se Deus, pela misericórdia, quiser nos usar na revelação, que é no meu caso, que eu sou crente pentecostal, mas que é uma palavra, né? Respeito os demais que não creem, né? Na revelação, mas eu sou crente pentecostal, né? E de revelação e de palavra. Mas assim, que Deus venha levantar homens e mulheres de Deus para pregar este evangelho. É só isso que a gente precisa, não. Né? Não precisa de meninice, né? Não precisa de comércio. Que Deus abençoe vocês, que vocês tenham um dia de Corpus Christi abençoado, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, que é na paz. Nossa, já vai dar 3 horas.